Vocês e usando vocês para a honra e glória do nome dele. Hoje eu vim completo. Hoje eu vim com minha esposa, meu filho Luan e a Ana Beatriz. Eu peço que se coloque de pé para conhecer, olha aqui, essa família bonita que Deus me presenteou. Esse é o meu primeiro e grande ministério, irmãos. Esse é o meu primeiro e grande ministério. A família. Como eu falei ontem, se eu não liderar essa família com a graça do Senhor, por melhor que seja o ministério pastoral, será um fracasso. Mas eu também, hoje, minha sogra e meu sogro, tá vendo, rapaz? Um pastor que ama a sogra, traz até a sogra para o culto. Olha ali, tá lá atrás. Deus abençoe. Olha, minha sogra, meu sogro, minhas ovelhas aqui. Tá irmão Paulo, irmã Maria. A irmã do irmão Paulo é daqui, não são daqui, né, as irmãs. Deus abençoe, alegria tê-las aqui. Meus irmãos, eu espero a gente poder reencontrar, né, lá fora, enfim, lá na igreja, em Maceió. E eu peço uma coisa, se a gente puder se reencontrar, se a minha memória porventura falhar, você possa dizer, pastor, olha, eu estive lá na Igreja Batista Gênesis tal, porque uma coisa que às vezes acontece, e eu creio que com vários pastores aqui também não é diferente, às vezes a gente se reencontra e eu digo, meu Deus, isso é de onde? Né? Teve uma pessoa, um dia desse, eu estava com o Cristiano no shopping, e a gente andando lá no shopping e tal, aí eu vi aquela mãozinha aqui no ombro, quando eu olhei para trás, ela disse, pastor Anderson, eu disse, coisa boa, tudo bom? Aí eu disse, Senhor, que ela não faça uma pergunta, e ela acabou fazendo, o senhor está lembrado de mim? Aí eu disse, Jesus, me ajuda, Senhor. Mas ainda bem que o Senhor, Ele tem misericórdia. Ela disse o seguinte, não, pastor, eu creio que o senhor não está lembrado. Porque antes eu era morena, agora eu sou loira. Eu digo, é isso mesmo? Por isso eu senti o seu semblante familiar. Antes de ontem, lá na escola dos meninos, estava um pai com uma criancinha. Ele disse, pastor, tudo bom? Tudo bem. Eu disse, Senhor, de onde? Aí ele disse, o senhor que me casou lá na Barra Nova. Eu digo, ai, tá certo. Porque uma coisa, eu não sou Santo Antônio, mas sou casamenteiro. Hoje já fiz um casamento, hoje é tarde. Eu não sei como. Foi 2 horas, foi uma celebração de 20 minutos. Graças a Deus que hoje a noiva não atrasou. Aí eu vim de lá para cá e graças a Deus deu tempo. Eu não sei como, mas Deus é maravilhoso. E eu creio que nós estamos aqui, é um tempo do qual o Senhor separou, para a gente poder alinhar a nossa vida ao propósito dEle. Eu gostaria que a gente pudesse, na noite de hoje, você pudesse pelo menos gravar três palavras. Processo, direção e propósito. Vamos todos juntos? Processo, direção, propósito. Vamos mais uma vez? Processo, direção, propósito. Isso sempre vai ter na vida de um líder processo, direção, propósito. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no texto de João, capítulo de número 21. A partir do verso de número 1. Um texto muito conhecido. Ontem nós falamos sobre Josué, hoje à tarde falamos sobre Moisés, lá para os pastores. E eu quero agradecer também a presença, a participação dos pastores lá conosco. E hoje à noite vamos estar refletindo sobre a vida desse grande homem de Deus chamado Pedro. Eu não sei, eu fiz essa pergunta à tarde, eu não sei se você tem algum líder da Bíblia do qual você admira, do qual você se espelha e se inspira. O texto da palavra de Deus, ele vai falar sobre Pedro. E é um momento na vida de Pedro muito conturbado. Momento esse do qual Pedro havia retrocedido na caminhada. Momento esse do qual Pedro tinha saído do alinhamento da missão de Deus na sua vida. Jesus havia morrido. Pedro não sabia que Jesus havia já ressuscitado. Agora Pedro, ele estava no mar da Galileia, no mar de Tiberíades, pescando. E a palavra do Senhor nos diz, depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 dos seus discípulos. E Simão Pedro lhe disse, vou pescar.
Você pode repetir essa palavra? Vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram num barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco. Você pode repetir comigo? À direita do barco? À direita do barco. E achareis. Então lançaram a rede. E não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali um pão e um peixe sobre as brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 150 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde e comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Pois sabiam que é o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa é a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações, e que a gente nessa noite possa estar alinhado com a vontade e com a missão de Deus para nossas vidas. Porque eu creio que se assim não for, meus amados irmãos, a gente está longe e distante daquilo do qual o Senhor deseja para cada um de nós. Há uma frase que eu gostaria da gente poder refletir logo nesse momento inicial, que ela diz o seguinte: o mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos. O mais importante não é o momento do qual você se encontra, a circunstância do qual você se encontra, o momento do qual você está atravessando, mas é a direção. Você pode estar num caminho difícil, você pode estar enfrentando a tormenta, você está passando pelo deserto, você está enfrentando a tempestade, mas se você permanecer na direção certa, você sabe que está indo para o lugar do qual o Senhor preparou. O importante não é o caminho que eu e você nós atravessamos, mas a direção pelo qual nós nos movemos. Porque mesmo que no caminho a gente passa pelo vale, a gente tem a certeza que Ele estará conosco. Eu costumo dizer, é melhor estar num deserto com Deus do que no paraíso sem Ele. Estão lembrados de Adão? Adão estava num paraíso, mas distante de Deus. Estão lembrados de Jesus? Estava no deserto, mas na presença do Pai. A questão não é circunstância, é decisão. A questão não é circunstância, é a decisão. Qual é a escolha que você tem feito na sua vida? Quando a gente olha aqui o texto que nós acabamos de ler, Jesus havia morrido, mas já tinha aparecido aos seus discípulos, e aqui era a terceira vez. E quando Jesus ele apresenta-se aos seus discípulos, um dos discípulos, que era líder por proeminência, Pedro havia lançado mão da rede. Se vocês se lembrarem, há 3 anos atrás, Lucas capítulo de número 5, Jesus também tem um encontro com Pedro. E parece que semelhantemente a essa experiência, Pedro não tinha pescado nada. Passou a noite inteira, e com uma pesca frustrante. Imagine, não sei se tem algum pescador aqui, profissional ou amador, mas eu creio que a maior frustração de um pescador é poder pescar e não voltar com um peixinho sequer, nem com uma piabinha sequer. Porque quando vai pescar, pode pegar uma piabinha, mas diz: ó, pesquei um tubarão. Mas imagine, Pedro naquele momento passou a noite inteira e não pescou nada. Mas naquele dia, Pedro ele volta ao seu ofício. Pedro retrocede na caminhada. Quem sabe como discípulo de Jesus.
Você já teve uma experiência com Jesus, mas você está distante do propósito de Jesus na tua vida. E na noite de hoje o Senhor está dizendo: volta ao teu chamado. Volta ao propósito do qual eu tenho para você. Não foi para isso que eu te chamei. Não retroceda. Por mais difícil que esteja a sua vida e a sua situação, mas lembra-te do propósito que eu tenho para você. Lembra-te da missão do qual o Senhor te designou. E esse texto da palavra de Deus nos deixa alguns ensinamentos. E eu gostaria mais uma vez de recapitularmos com os amados irmãos essas 3 palavras: processo, direção, propósito. Vamos todos juntos? Processo, direção, propósito. A vida é feita de processos. Você poderia dizer à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, a vida é feita de processos. A vida é feita de processos. Às vezes tem pessoas que são resistentes ao processo. Pedro era resistente ao processo. Não sei se vocês estão lembrados, Mateus capítulo de número 16. Jesus pergunta: que dizem as pessoas a respeito do Filho do Homem? E uns dizem que é João Batista, outros Jeremias, outro Elias, até que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Passados mais 2000 anos, o inferno não tem prevalecido contra a igreja do Senhor. Por mais que tenha tentado, mas não tem prevalecido. É interessante que a palavra de Deus vai nos dizer que naquele momento Jesus tinha dito para Pedro e os demais apóstolos, mais discípulos naquela hora, que era necessário o Filho do Homem padecer, sofrer, morrer, ressuscitar. Pedro disse: não, Senhor, faz isso não, passa por isso não. E qual foi a palavra de Jesus disse para Pedro? Vocês estão lembrados? Apartai-vos de mim, Satanás. Isto é, Pedro não estava entendendo o propósito, não estava entendendo o processo do qual Jesus tinha que passar. E Jesus tinha falado para Pedro também: você vai passar por um processo. Satanás pediu para vos cirandar como trigo, mas eu interpelei, eu orei em favor de ti, para quando tu te converteres, você possa fortalecer os seus irmãos. Pedro, ele era um crente convencido, mas ainda não convertido. Tem muitos crentes hoje convencidos, mas ainda não convertidos, e que precisa passar pelo novo nascimento em Cristo Jesus. Pedro, ele estava e tinha que passar pelo processo. O processo não é fácil. Processos são dolorosos. Como a gente falou ontem à noite, crescer dói. Crescer dói. Processos são difíceis. Eu me lembro no seminário, passei por um processo. Fui estudar no seminário. Na época quem ajudava no sustento eram meus pais. Meu pai tem uma empresa, minha mãe pensionista federal, mas chegou um momento que apertou, principalmente com a empresa. Me lembro que em 2002 meu pai tinha me dado um carro, meu primeiro carro. O carro tinha até nome, Fofuchete. Cristiano que colocou esse nome. Quem sabe, o seu carro também tem o nome. Eu não sei, tinha uma irmã da igreja que o carro era André. E quando ela vendeu o carro, ela disse: foi embora o meu André. Eita. Mas chegou em 2003, meu pai disse: meu filho, eu vou ter que vender o carro. Eu disse: rapaz, felicidade de pobre dura pouco. Vendeu o carro, disse: não, mas o carro vai. Mas depois ele disse: vai ser difícil a gente manter você no seminário. Naquela época não tinha curso à distância. Imagine a crise vocacional. Eu fui crendo. O Deus que chama é o Deus que sustenta. Meu Deus, e agora? Então o Senhor não me chamou. Eu não sou um vocacionado, não sou um chamado por Deus. Vem para Maceió. Não parece, mas um dia eu fui atleta. Sou um ex-atleta. Um dia nadei, participei de seleção alagoana, participei de brasileiro, enfim. Minha Ana
chegou para vó um dia de férias, ela disse: vovó, papai me ensinou agora a afundar. Eu digo: afundar não, minha filha, é a nadar. E eu fui ensinar natação. Minha prima tinha uma piscina em casa. Eu digo: eu não tenho piscina, mas eu sei nadar, então vou ensinar a nadar. Passei aquele momento. E se não bastasse, perdendo o carro, deixando o seminário, Cristiane disse: meu filho, tem mais condições não, vamos terminar o namoro. Eu disse: Jesus amado. Eu digo: oh, minha vida é como de Jó. Oh, Senhor amado, o que é que eu fiz, Senhor? Não entendi que naquele momento era um. É difícil, doloroso. Mas naquele momento houve um redirecionamento. Passei 6 meses. A igreja local, a minha igreja, disse: não. A gente é simples, pequeno, mas vai chegar junto. A gente vai ajudar você no seminário. Quando cheguei lá em Recife, fui ser seminarista da Igreja Evangélica Batista da Várzea, onde eu passei até o final do curso. E Deus honrou até o momento final. E naquele momento foi o tempo até para eu e Cristiane amadurecer, para que depois a gente pudesse retornar, namorar, noivar e casar para a glória de Deus. E até hoje eu louvo a Deus pela esposa que Ele me deu. Presente de Deus na minha vida. Mas tudo era um processo. Pedro estava passando por um processo e não entendia. Meu amado irmão, eu não sei na sua vida qual momento você está passando por um processo. Mas é num processo que Deus te lapida. É num processo que Deus te foge. É num processo que Deus te prepara. É um processo. Quem sabe você tem passado por um processo numa enfermidade, no tratamento. Quem sabe você está passando um processo no seu casamento. Quem sabe você está passando um processo no seu ministério. Quem sabe você está passando um processo com o seu filho. Quem sabe você está passando um processo no seu trabalho. Mas sabe de uma coisa? Deus está presente nesse processo. Ele não nos larga no processo. Ele estava dizendo a Pedro: Pedro, nesse processo eu estou do teu lado. Você não está sozinho, meu filho, eu estou contigo nesse processo. Ele disse: eu vou pescar. Pescar naquele momento, ele não estava dizendo: eu vou arejar a mente. Ele não estava dizendo, Pedro, naquele momento: eu vou descansar, eu vou desopilar, eu vou relaxar. Não, ele está dizendo: eu vou voltar. Eu vou voltar de onde eu saí. Até o momento que ele viu a Jesus. E sua vida foi redirecionada. Que na noite de hoje o Senhor vem estar redirecionando a tua vida. Que na noite de hoje você possa voltar ao chamado de Deus na tua vida. A vida é feita de processos. Naamã, quantos mergulhos ele teve que dar mesmo no Jordão? Quantos, irmãos? Nenhum mergulho. Deus tinha ou não tinha poder de curar Naamã? Tinha. E outra, não precisava nem mergulhar. Eu me lembro que no Novo Testamento, uma palavra o Senhor curava. Um toque o Senhor limpava. Mas por que Naamã teve que mergulhar quantas vezes mesmo? 7. E a Bíblia diz 7, o número judaico 7 significa da perfeição. Ele poderia ter sido curado num primeiro mergulho. Mas ali era o processo de Deus na vida de Naamã. Porque por trás daquela armadura tinha um coração a ser tratado. Quem sabe na noite de hoje o Senhor estava fazendo com você nesse processo, é tratando a tua vida. Tratando o teu coração, forjando você, preparando você para o propósito que Ele tem para a sua vida. A vida ela é feita de processos. Vamos mais uma vez? A vida é feita de processos. E que o Senhor esteja a realizar o processo e a vontade dEle na tua vida. Isaías 64, verso de número 4, a palavra de Deus nos diz. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha em favor daquele que nele espera. Quantos estão esperando no Senhor? Diga amém, irmãos. Deixa eu dizer, Deus está trabalhando em teu favor.
Você pode dizer à pessoa que está ao seu lado: meu irmão, Deus está trabalhando em teu favor. Nesse processo, o Senhor não está trabalhando contra você, mas em teu favor. Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Mais uma outra palavra que eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos na noite de hoje: obedeça à direção de Deus. Obedeça à direção de Deus. Você pode repetir comigo? Obedeça à direção de Deus. Obedeça à direção de Deus. Naquele dia, à noite, depois daquela noite, a rede era a mesma. O barco era o mesmo. Os pescadores eram os mesmos. O lago era o mesmo. A situação era a mesma. Mas havia uma nova direção. Uma nova direção. Jesus falou para Pedro, João capítulo 21, verso de número 6. Olha o que nos diz a palavra de Deus. E ele nos disse: lançai a rede. Em qual o lado do barco? Em qual lado, irmãos? À direita do barco. Ele está dizendo a direita do barco. Ele não está dizendo: Pedro, não é a tua direita, é a direita do barco. Isto é, na minha direção, na minha direita. Porque a direita de Jesus era a esquerda de Pedro. Ele está dizendo: não, é a minha direita, Pedro. Lança na minha direita. É debaixo da minha direção na tua vida, não na tua direção. Lança a direita do barco. Lance a direita do barco. Ah, irmãos, eu imagino, e aqui eu me lembro da palavra do pastor Ari, que ele disse que vai lendo a Bíblia, lembrando e pensando. Eu imagino, pastor, que naquele momento Pedro se lembrou, há 3 anos atrás, quando Jesus disse: Pedro, lançai a rede. Ele disse: mas nessa hora o mar não dá para peixe. Não dá, porque durante a noite o peixe vem para a superfície. Porque as águas estão frias, então ele vem, mas durante o dia ele vai para a profundeza. Por isso que Jesus, quando ele disse para Pedro, lá em Lucas capítulo 5, vai ao fundo e lançai a rede. Mas eu acho que Pedro se lembrou naquele dia, quando ele disse: Senhor, passamos a noite inteira, mas nada pescamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Meu amado irmão, não troque a experiência humana pela direção divina. Deixa eu repetir: não troque a experiência humana pela direção divina. Você pode ser uma pessoa experiente. Eu não estou dizendo com isso que você deve anular a sua experiência. Quem sabe ao longo da sua vida, da sua caminhada, da sua vivência, quanta experiência você acumulou. Mas deixa eu dizer, quando o Senhor falar, mesmo que isso venha contrariar a sua experiência, obedeça. Obedeça à direção de Deus. Obedeça à direção de Deus na tua vida. Eu me lembro, quando eu estava para tocar a lâmpada do carro, e coloquei uma lâmpada de LED, eu fui na pessoa, tal. Quando cheguei lá, o responsável, quando colocou a lâmpada nos dois, eu disse: olha, esse daqui está mais fraca do que esse. Eu digo: tem que trocar. Ele disse: não, é o foco. Eu digo: não, olha, você olhar aqui, o feixe da luz, está diferente, tal. E é tal maneira, eu convenci quem estava do meu lado. E ele disse: é verdade, está mesmo. Aí ele disse: eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar para o senhor ver. E ele trocou. Quando ele trocou, ele disse: está a diferença? Eu disse: não, está a mesma coisa. Ele disse: mas a lâmpada não é a mesma? Eu só troquei o lado. Ele disse: é porque o lado do motorista tem que estar mais baixo do que o lado do passageiro. Porque quando você está em rodovia, para não ofuscar o motorista que vem no sentido oposto. Aí ele perguntou a mim: desculpe, mas o senhor lida com o quê? Eu digo: eu sou pastor. Aí ele disse: com o que está ao meu lado? E o senhor com o quê? Aí ele disse: eu sou dono de posto de gasolina. Aí ele disse: e eu trabalho com LED. Eu disse: eu poderia ter ficado sem essa. Sabe o que é que ele estava dizendo? Eu sei que eu estou fazendo.
Se eu disse, se eu dei a direção, siga. Ah, meu amado irmão, quantas vezes a gente quebra a cara porque a gente tem ido por outra direção. Às vezes, meus amados irmãos, na vida, nem sempre o caminho de Deus será o mais curto. Nem sempre o caminho de Deus será o mais longo, ou melhor, mais cômodo. Nem sempre o caminho de Deus será mais plano. Mas eu te garanto, o caminho de Deus sempre será o melhor. Porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, e Ele é a vida, e Ele é a direção para irmos ao Pai. Porque ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Que na noite de hoje a gente siga a direção do Senhor. Processo, direção e propósito. Vamos todos juntos? Processo, direção e propósito. Que eu quero dizer a você, meu amado irmão, os processos que você tem passado na sua vida vão te levar ao propósito de Deus para você. Nenhum processo na nossa vida é por um acaso. Foram os processos que levaram Pedro ao seu propósito. Eu não sei, na sua Bíblia, observe o título que tem na perícope. Perícope é essa parte do texto de João capítulo 21. Qual é o título que tem aí na sua Bíblia? Na minha Bíblia, ela diz assim: a pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. Tem Bíblias que diz: apareceu Jesus no mar de Tiberíades. Tem alguma Bíblia assim? Tem alguma Bíblia assim que tem um título? Pronto. A Jesus aparece a 7 discípulos. Tem assim? Tem alguém? Aparece 7 discípulos. Jesus e a pesca maravilhosa. Tem? Tem. Jesus a pesca milagrosa, maravilhosa. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Essa história nunca foi de peixes. Como assim, pastor? Afinal de contas, o texto diz quantos peixes mesmo foram pescados? 153 piabinhas. Grandes peixes. E a rede, o que aconteceu? Não se rompeu. Não se rompeu. É sobre peixe, pastor. Não é peixe. É sobre vida. É sobre Pedro. É sobre os discípulos. Meus amados irmãos, os peixes é apenas uma estratégia de Jesus a chegar aos seus discípulos. É sobre vida. Jesus não queria o peixe, Jesus queria o pescador. Deixa eu dizer, tem milagres que acontecem que não é um milagre. O milagre é apenas uma forma de Jesus chegar ao teu coração. Quem sabe quantas pessoas aqui, antes mesmo de ter um encontro com Jesus, você teve um encontro com Jesus mediante uma experiência do qual você passou. Quem sabe você pediu ao Senhor e o Senhor me agraciou, me abençoou, dando graça, vitória, restauração, cura, libertação. Mas ali foi apenas uma estratégia, porque Ele queria era o teu coração. Jesus naquele dia queria era Pedro. Nessa noite Jesus Ele quer você. Nessa noite Jesus está dizendo: eu quero a sua vida de volta ao propósito. Eu quero a sua vida de volta ao chamado, Pedro. Jesus Ele interpela Pedro 3 vezes, dizendo: tu me amas? E Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? A terceira vez. Pedro já estava triste. E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Pedro reafirmou seu amor por Jesus? A cada negação, o Senhor Jesus fez com que Pedro fizesse uma afirmação dizendo que o amava. Sabe o que isso quer dizer? Aquele era um tempo de restauração do ministério de Pedro. Pedro negou a Jesus numa fogueira, mas foi numa brasa que Jesus fez um peixe para Pedro. O lugar onde Pedro tinha, não aquele lugar, mas aquela experiência da fogueira, onde a última memória que ele teve foi de negar Jesus. Agora ele estava tendo a experiência de restauração com Jesus.
Ah, meus amados irmãos, o Senhor faz nova todas as coisas. Você crê? Você pode dizer amém? O Senhor faz nova todas as coisas. Não importa o que aconteceu no passado, o Senhor te dá uma nova chance para refazer a tua história e o teu ministério. Certa vez, minha Ana chegou e disse: Painho, eu tenho uma mensagem. Eu fiz uma pregação. Eu digo: foi, minha filha? Me diga que eu já prego no domingo. Ela disse: tá vendo essa folha, painho branco? Eu digo: tô vendo. Ela disse: essa folha é a nossa vida. Eu digo: e é, meu amor? Ela é. Mas tá vendo esse lápis? Tô. Sabe o que é que o lápis faz? Eu não. Ele faz assim, ó. Aí eu digo: o que é isso? Ela disse: isso é o pecado. Eu digo: e é, meu amor? Ela é o pecado. O pecado mancha a folha todinha, mancha a nossa vida. Mas ela está dizendo, aí ela pegou uma borracha. Ela disse: sabe o que é essa borracha mágica? Aí eu digo: não. Ela disse: é o perdão de Deus. Ele apaga tudinho. Aí eu digo: louvado seja Deus. Aí eu contei isso na igreja. Ela disse: Painho, o senhor já pregou o meu sermão? Ah, meus irmãos, Jesus até hoje tem uma borracha mágica. Jesus até hoje nos dá uma nova folha em branco. As suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. O Senhor tem um propósito na tua vida. O Senhor tem um propósito na tua vida. Concluo com a história do pastor Antônio Teixeira de Albuquerque. Se você nunca ouviu falar desse nome, esse foi o primeiro evangélico do estado de Alagoas. Ex-padre de Rio Largo. Mas que quando se converte a Cristo, seus pais desertam ele, dizendo: a gente não quer e não tem mais você como filho. Você deixa a batina, você deixa a fé. E ele se converte. E aquele ex-padre convertido, ele se casa. E aquele ex-padre se torna pastor. Pastor da primeira igreja evangélica batista de Maceió. Isso há 140 anos atrás. Antônio Teixeira de Albuquerque, por amor a Cristo e ao Evangelho, foi expulso da sua família. Mas anos depois, Antônio Teixeira de Albuquerque teve a alegria de batizar o seu pai e a sua mãe. Meus amados irmãos, não tem vida que não possa ser alcançada e transformada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho é transformador. O que eu quero dizer a você nesta noite: o Senhor tem processos, direção, mas um propósito na tua vida. Um propósito no teu chamado. E Ele fala para Pedro, que fala para mim e para você nessa noite: siga-me. Siga-me. Isto é, siga alinhado com a missão de Deus para a tua vida. Meu amado irmão, viva os processos debaixo da direção de Deus. Que você, irmão, em nome de Jesus. Clarinei. Som. Eu não vou parar. A estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Cante.
Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou, me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Aleluia. Será que você pode dizer? A vida é mesmo assim. Cante, igreja! Tantas aflições eu tenho que enfrentar. O Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro grande eu sou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, há muito pra fazer, creia. Há muito pra fazer. Não há mais tempo pra olhar atrás. Eu tenho chamado. Que assim seja, que assim seja. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, eu tenho um chamado, eu tenho um chamado. Jamais, jamais, jamais. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Do ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Crê nessa palavra. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Mais uma vez declare. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio no chamado de Deus na tua vida. Como eu disse, o nosso primeiro chamado começa na nossa casa, na nossa família. Quem sabe você pode não ser um líder aqui na igreja, mas você é um líder na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. Você tem vivido alinhado à vontade de Deus, à missão de Deus. Quem sabe você tem passado por alguns processos, não fáceis, mas difíceis, que dá vontade de esmorecer, de desistir, de retroceder. Mas o Senhor está dizendo na noite de hoje, continue. Seja firme. Seja forte. Eu estou com você nesse processo. Quem sabe você tem vivido momentos que você tem perguntado: Senhor, me dá direção. Senhor, não quero sair daqui, dar um passo se o Senhor não me der a direção certa. Senhor, me dá o apontamento, me dá a direção do qual o Senhor deseja, do qual eu possa caminhar, prosseguir na minha vida. Quero orar por você. Quero orar para que os propósitos de Deus se cumpram na tua vida. Se você tem vivido esse momento, eu convido você a sair do seu lugar e a gente orar aqui. Eu me coloco agora aqui. Primeiramente, se você deseja, vem aqui à frente. Senhor, me ajuda nesse processo. Senhor, me dá a direção. Senhor, cumpra em mim o teu propósito, o teu querer. Sai do seu lugar. E quando o Michel Louvor está louvando, adorando ao Senhor, te convido a sair de onde você se está. E aqui diante de Deus, no altar do Senhor, a gente colocar nossa vida e dizer: Senhor, eu quero viver o teu propósito. Eu quero viver debaixo da tua direção. Eu quero, Senhor, não retroceder, mas continuar nesse processo. Porque eu creio que um processo me levará à experiência do qual o Senhor deseja que eu esteja.
Vamos orar ao Senhor. Vamos falar com o Senhor. Quero orar pela sua vida. Eu louvo a Deus por esse tempo, porque Deus também ministrou o meu coração, para que durante esse ano eu não saia da direção, e que possa viver o propósito de Deus que Ele tem para conosco. Pai amado, aqui nos encontramos na Tua presença. Eu quero apresentar em Tuas mãos cada vida do qual aqui se encontra, ó Deus. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, dizendo: Senhor, nos ajuda para que nesses processos que muitas vezes nós atravessamos e vivenciamos, não possamos retroceder, Senhor, mas que possamos continuar firmes na Tua presença. Nos dá a direção, Senhor, que vem do alto. Nos dá a direção que Tu queres na nossa vida, no nosso ministério, na nossa família, no nosso casamento, nos nossos negócios, nos nossos projetos. Senhor, que a gente não venha tomar uma decisão se não for debaixo da Tua orientação. E dá paz ao coração, Senhor. Dá paz e confirmação do alto, ó Deus, para que cada um dos Teus filhos aqui presente possa viver os Teus propósitos, ó Pai. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano os propósitos e os planos que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Ó Deus, que esse liderar seja um marco divisor na vida de cada um dos Teus filhos, ó Pai, onde cada um deles seja instrumentos usados pelo Senhor como líderes que venha marcar a sua geração, ó Pai. Ó Deus, e cumpra-se em nós o Teu querer e a Tua vontade, para a glória do Teu nome, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu tenho